Você sabia que milhares de pessoas estão ganhando mais de 6 dígitos anualmente com um modelo de negócio extremamente simples, às vezes até de casa, sem precisar de grandes investimentos? E o melhor, às vezes você nem precisa ser um grande especialista em marketing para começar nesse modelo de negócio. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar o exato passo a passo que eu faria para começar uma agência ainda neste ano e alcançar mais de 6 dígitos nesse modelo de negócio simples e extremamente lucrativo. Então vamos lá, primeira coisa, cara, quem sou eu? Por que você deveria me ouvir? Primeira coisa, quero te apresentar a Turbo Partners, uma empresa que acelera outros negócios digitais. Aqui dentro da nossa assessoria de marketing, a gente presta diversos serviços para o cliente, desde tráfego pago, que é um serviço mais básico, até a parte de UGC e Create. A gente tem desenvolvimento em site Shopify, a gente tem toda a parte de social media, então são diversos serviços que a gente tem aqui dentro do nosso negócio. E aqui, cara, alguns resultados que eu acho que a gente não precisa ficar mostrando muitos números, mas tem algumas pessoas que são céticas ao ver um vídeo como esse. Então, desde dezembro do ano passado, por exemplo, a gente investiu cerca de 307 mil em anúncio e a gente vendeu 841.403 reais através desse modelo de negócio que eu quero te mostrar aqui, que é totalmente possível você começar ainda este ano. Então, pra gente falar aqui sobre alguns clientes que a gente acelera, você provavelmente conhece Yago Day da Manocity, você provavelmente já ouviu falar do Shark Tank, e dentro do Shark Tank existe uma balinha chamada DOT que a gente acelera aqui dentro da nossa empresa. A gente tem Livraria da Vila, enfim, são vários clientes que a gente acelera aqui dentro do nosso modelo de negócio e que já são extremamente conhecidas dentro do mercado. E mais do que isso, né? Além da gente prestar esse serviço através da nossa agência, nós temos o que a gente chama de skin in the game, ou seja, além de fazer e prestar esse serviço, eu também tenho uma marca que se chama Brady. Então, essa marca que vocês estão vendo aqui na minha tela agora é um e-commerce que a gente desenvolveu e a gente levou para mais de 300 mil de faturamento ao longo dos últimos 12 meses. Então, é um negócio extremamente lucrativo pra gente e que a gente desenvolveu para mostrar não só para os nossos clientes, mas pra gente mesmo que a gente era capaz de acelerar outras empresas através desse modelo de agência que a gente está conversando aqui, mas também botar na prática para os nossos negócios. Então, olha que interessante. Quando você desenvolver a sua agência, quando você começar o seu negócio, talvez faça sentido você entender sobre esse modelo de negócio e aplicar em uma empresa para você também mostrar para os seus clientes. Então, recomendações que eu trouxe no início. Cara, já salva esse vídeo aqui para você assistir mais tarde, porque ele vai servir como um guia para você. Dê um like, comente e não deixe de se inscrever. Então vamos lá, cara. Pra parte 1, eu separei um tópico muito importante aqui. Primeira coisa que a gente precisa de lembrar, cara, o que de fato é uma agência? Então, o que é uma agência? A agência nada mais é do que ela agenciar uma veiculação de mídia para os clientes. Então, se a gente lembrar historicamente, né, pra quem ainda não tem esse repertório, eu vou trazer um pouquinho de conhecimento. Vou pegar um exemplo simples. David Ogilvy. Não sei se vocês já ouviram falar da Ogilvy. Ela é uma grande agência mundial, inclusive tem no Brasil e ao redor do mundo. O Ogilvy é um dos maiores publicitários do Brasil, um dos caras que defende, né, as grandes ideias. Ele defende a detenção da gente conseguir conversar com o cliente através de uma grande ideia e aquela grande ideia fazer com que o cliente tome uma ação de comprar, de clicar, de seguir. O grande fator é, essa grande ideia, ela é o que moveu a publicidade antiga e ela é o que também move a publicidade moderna. Então, a partir dessa grande ideia, a gente vai conceber anúncios que vão ser veiculados, que era veiculado antigamente dentro de um jornal, de uma revista, de uma televisão. Hoje, ele é veiculado dentro de uma mídia social, por exemplo, dentro de YouTube, Instagram e várias outras ferramentas que a gente tem aí de redes sociais. Então, uma agência, na prática, ela está agenciando, né, essa verba de mídia que um cliente tem para conquistar outros clientes. E uma agência em si, ela não só tem que pensar em comprar a mídia, mas ela também pode contribuir com um publicitário para pensar na peça como um todo. E aí você consegue agregar mais valor. E aqui já vai uma dica. Então, se você está pensando em começar a sua agência, você pode começar com um serviço só, que é veiculação de mídia, que é o tráfego pago hoje, com certeza. Mas quanto mais serviços você tiver para prestar, maior vai ser o seu ticket médio. Então, esse é o princípio de uma agência. Então, você está agenciando o seu cliente perante a uma mídia que a gente vai veicular aquele anúncio, né? Então, quando a gente fala da diferença, é muito importante eu lembrar que muitas pessoas se consideram uma agência, mas na verdade eles são prestadores de serviço. Então, você eventualmente está começando agora, você está prestando serviço de tráfego pago, de social media, de CRM, de UGC para um cliente ou para um pool de clientes. Você ainda não é uma empresa. Então, a grande diferença de um prestador de serviço para uma agência é que, de fato, dentro de uma empresa, você vai estar pensando em coisas muito mais completas. Ou seja, você vai estar pensando em sair de perto da operação, de fazer a coisa acontecer, e você vai estar pensando em trazer novos talentos para te ajudar a chegar em 1 milhão de faturamento, a 2 milhões de faturamento, e você ir crescendo a sua empresa de fato. Então, quando a gente fala de prestador de serviço,
serviço, tá tudo bem você ser um prestador de serviço, um bom prestador de serviço, que eventualmente pode até ganhar mais dinheiro do que muitas agências, não tem nada de errado nisso, mas você ainda não é uma agência e tá tudo bem. O grande ponto é a gente entender essa concepção e começar a nossa vida no empreendedorismo com menos ansiedade. É a gente começar na vida do empreendedorismo entendendo o que de fato é esse passo a passo, e eu tô aqui para contribuir com você nessa jornada. E aí, um outro ponto, né, pra gente que tá começando esse assunto aqui agora, é importante entender da especialização. Eu bato muito nessa tecla porque quando a gente começou a nossa empresa, a gente tentava atender todo mundo ao mesmo tempo. E quando a gente tá começando, é natural que nós não tenhamos todos os processos dentro da nossa empresa. Então imagina o seguinte, o processo para um e-commerce vender mais é muito diferente de um processo de uma franqueadora vender mais. Então, se eu tenho essa diferença, eu preciso padronizar a minha entrega. E quando a gente olha para modelo de gestão, e eu quero trazer essa concepção para você que está começando, e você começar com o pé direito, é que quando você cria os processos, cria os métodos dentro da sua empresa, a replicação disso posteriormente e a necessidade de você dentro da operação fica muito menor. Então você precisa controlar menos aquela pessoa. Você não vai precisar microgerenciar aquele talento que você acabou de contratar porque você criou aquele processo, treinou aquela pessoa, agora ela pode executar. Então, algo que eu errei lá atrás e que eu gostaria de trazer para você aqui logo nesse início é que é importante você pensar em um segmento de atuação. É claro que quando você definir um segmento de atuação como e-commerce, por exemplo, é natural que você erre no começo e tá tudo bem. O grande lance é você ir se especializando com o tempo. E aí, ao ir se especializando, você vai criando os melhores processos para entregar mais resultado. O único fator que faz um cliente ficar com você e com a sua empresa é você entregar mais resultado. Não é preço, não é nada. Eu falo isso porque eu tenho clientes que pagam 20, 30, 40 mil aqui para mim e são clientes que eles não estão aqui pelo preço. Eles estão aqui pelo valor que eu entrego, pelo resultado que eu entrego para a empresa deles. E falando sobre isso, tem 3 grandes nichos que são fundamentais para você que está começando o seu negócio. Primeiro, os e-commerce. E aí, quando eu começo esse conteúdo, como eu quero trazer algo prático aqui para você, se eu tivesse começando hoje, eu olharia para esses 3 grandes nichos dentro de um e-commerce para poder prospectar, para poder ir atrás e trazer esse cliente para minha base, para minha agência. Eu olharia para o ramo de suplemento, porque é um ramo que já vende há muito tempo, é um nicho que já tem demanda recorrente, ou seja, o cliente compra uma vez, ele vai comprar de novo, vai comprar de novo. Diferente de um iPhone, por exemplo, que ele vai comprar agora, ele vai comprar daqui a 2, 3 anos um novo modelo. Por outro lado, o ramo pet, a gente novamente tem recorrência de compra. E o outro setor que eu gosto bastante é o nicho de óculos. Por que eu gosto tanto desse setor, apesar dele ter uma baixa recorrência? Ele tem muita margem. Geralmente, os óculos têm margem aí de mais de 300, 400% em relação ao markup. Então, eu tô falando de um negócio que ele é comprado a $1 e ele é vendido a $4. Então, ele tem margem para poder te pagar, inclusive na performance. Imagina que você tá começando a atender esses e-commerces agora, você vai cobrar um fixo mais baixo e você vai atrelar um feed de sucesso. Ou seja, à medida que esse cliente vai faturando mais, você também vai aumentando o valor percebido. Eu tenho vários clientes assim aqui dentro e deram super certo, principalmente por eles terem acreditado em mim lá atrás e hoje eu ganho um valor mais relevante porque naturalmente eu entrego mais resultado. Então, esses são 3 nichos que eu olharia se eu estivesse começando a minha agência hoje. E aí, para o segmento de leads, eu tenho aqui franqueadora, energia solar, advogados, médicos e dentistas. Por que eu falo desses 5 segmentos que eu gostaria de trazer aqui para você? Primeiro, franqueadora é um ticket muito mais alto e é um segmento no qual eu já trabalhei vendendo, eu já trabalhei implementando e eu já trabalhei na captação desses clientes. Então, é um segmento do empreendedorismo que eu gosto de trabalhar, tem uma margem mais alta porque geralmente uma taxa de uma franqueadora é de 20 a 35 e assim por diante, então faz total sentido a gente poder trabalhar com esse segmento. Energia solar é um segmento super em alta, advogados, médicos e dentistas são segmentos fáceis de entregar resultado e que a gente tem uma demanda recorrente para atender esses profissionais com alta qualidade. Por que eu tô dizendo isso? Porque existem várias agências, inclusive a gente está comprando uma agência agora especializada em médico, porque é um segmento que, apesar de ter muitas pessoas querendo atender esses médicos, esses dentistas, esses profissionais da saúde, são poucas pessoas que fazem isso com extrema qualidade. E quando a gente está falando de uma entrega de qualidade, a gente precisa lembrar que o que faz o cliente ficar é o resultado. Então, quando você entrar para prestar
um serviço, atenda aquele cliente como se ele fosse o último. Quando você fizer isso vai fazer total diferença, porque você vai entender dos processos. Eu vou falar muito sobre o processo, porque é isso que vai garantir que você durma tranquilo todos os dias, é isso que vai garantir com que você tenha tranquilidade a entregar resultado para esses clientes. E aí a gente tem o último segmento, é um segmento que eu gosto um pouco menos, mas é um segmento que tem uma alta demanda também. Então, pousada e hotel, oficina mecânica, restaurante, lojas e escolas. Fala pra mim, desses 5 segmentos, na sua cidade deve ter pelo menos uns 200 clientes que você consegue atender olhando só para esses clientes aqui. Então imagina que você tá vendo esse vídeo aí de uma cidade pequena. Na sua cidade provavelmente tem uma pousada, uma oficina mecânica, um restaurante, uma loja e uma escola. E não necessariamente você vai prestar o serviço de tráfego pago para eles. Você pode prestar o serviço de social media, você pode prestar o serviço de Google Meu Negócio, você pode prestar o serviço de CRM, de automações. Então existem vários serviços que você deveria olhar para além do tráfego pago. É claro que o tráfego ele é super importante, a gente está falando de trazer volume de clientes para o cliente. Entretanto, quando a gente olha para a jornada de venda do cliente, eu enxergo dezenas de outras oportunidades para você prestar serviço para esse cliente. Então a grande mágica da agência, o grande legal de ter uma agência, assim como eu tenho aqui no dia a dia, é que você pode pegar um cliente com um serviço e depois vender outros serviços para esse mesmo cliente. Então olha que interessante quando a gente começa aqui o nosso vídeo falando sobre isso. Então vamos lá para a parte 2, onde a gente vai falar agora sobre os serviços. Então eu dei uma pincelada ali anteriormente e agora eu vou trazer alguns serviços que eu gostaria que você prestasse mais atenção para você não só se apegar a tráfego, beleza? Então, cara, primeira coisa, se você tá pensando em terceirizar algum serviço, assim como eu fiz lá atrás, então o que aconteceu lá atrás? O meu sócio, o Rodrigo, ele era muito bom de tráfego pago. Eu nunca fui o cara do tráfego, eu sempre fui o cara de vendas e negócio. Entretanto, alguns clientes tinham a necessidade de trabalhar com social media. Por isso, a gente decidiu terceirizar. O que a gente aprendeu lá atrás e que para entregar valor para o cliente é importante? A gente precisa ser bom de gerir os projetos. Então, imagina que dentro de um social media, você vai precisar garantir para o cliente a entrega na data prevista que você acordou com ele, porque o cliente não quer saber se o seu terceirizado, se aquele prestador, se aquele freelancer atrasou com você. Ele quer que você entregue esse resultado de fato. Então, essa é a grande diferença quando a gente fala de terceirizar. Você pode terceirizar, por exemplo, os anúncios. Então, se você não é o cara do Figma, você não é o cara do Photoshop, mas você quer ter anúncios bem feitos, você vai terceirizar, mas você precisa garantir que esse projeto vai ser entregue. Então é muito importante a gente lembrar disso. E aí o serviço que você vai prestar aqui dentro também tem muito a ver com a sua especialização. Então no que você é bom, no que você tem maior capacidade para começar. A gente está falando de começar aqui dentro. É tráfego pago, que a grande maioria das pessoas tem uma habilidade ou quer se desenvolver, tudo bem, se desenvolve e vai prestar esse serviço. Entretanto, eu preciso lembrar para você, eu preciso muito lembrar para você sobre esses serviços que a gente tem aqui dentro da Turbo e que você pode copiar para poder aplicar dentro do seu negócio, dentro da sua agência. Primeira coisa, a gente tem que falar sobre branding, ou seja, eu tenho o brand aqui dentro da empresa, eu desenvolvo marcas e eu cobro cerca de R$11.000 para desenvolver a marca e a identidade visual desse cliente. Eu tenho aqui site, LP e e-commerce. São valores que eu cobro para um LP 4.000 e eu cobro para um site R$20.000. Então, presta atenção. Às vezes tem pessoas vendendo uma LP por R$300, eu cobro 4.000. E você, provavelmente, que já tem um cliente, você já pode cobrar desse cliente a implementação de uma LP. Porque, eventualmente, se você está gerando lead, por exemplo, um teste de página faz todo sentido, fazer um teste AB. Então, se você é gestor de performance, você precisa lembrar que é importante fazer esses testes. Hoje, eu vendo uma LP para um cliente a R$4.000. E quando se fala de um site, eu vendo a 20. Então, olha a importância da gente lembrar que quando se fala de uma agência, eu não estou só preocupado com tráfego, eu estou preocupado com a jornada de compras. Então, quando eu olho para a jornada, eu defini o branding, eu fiz o site LP ou então o e-commerce para quem é dono de um e-commerce e depois eu falo sobre a implementação de um CRM. Então, hoje eu cobro cerca de R$5.000 para implementar um CRM e, além disso, eu tenho serviços adicionais de e-mail e WhatsApp. Então, eu implantei o CRM, conectei todo o fluxo, agora esse cliente pode me pagar, além disso, a parte de e-mail e WhatsApp para que seja automático, tá? Então, é outro serviço que a gente presta aqui. E aí eu tenho a parte de e-mail broadcast. Então imagina que você foi contratado por um cliente que já tem uma base, uma lista já feita lá no CRM ou na ferramenta de e-mail. Você pode trabalhar com esse cliente só mandando e-mails. Então imagina o seguinte, toda semana você vai mandar um e-mail para essa base. Você vai construir a cópia, você vai construir a comunicação
publicação, você vai construir o CTA. É isso que eu faço para uns clientes que já têm uma lista muito grande. Então eu olho para o planejamento do mês. Eu tenho, por exemplo, esse mês agora de março, o mês do consumidor. O mês do consumidor, eu vou comunicar por e-mail algumas ofertas especiais, que às vezes esse cliente nem olharia para essa base. E aí eu vou lá e extraio mais resultado para esse cliente através da lista que já estava morta, por exemplo. Então, a gente tem o tradicional gestão de performance. Hoje eu cobro aqui cerca de R$ 2.500 para começar. Tem clientes que me pagam R$ 10.000, tem clientes que me pagam 15. Entretanto, a maioria dos clientes menores, eles pagam cerca de 2.500. Quando a gente fala de social media, eu cobro cerca de R$ 2.000. E quando a gente fala de anúncio, e aqui tem um grande lance que muitas empresas e muitas agências não fazem hoje, é trabalhar com Creator. Esse é um grande diferencial aqui da Turbo. Quando eu olho para toda essa jornada, tem muitas pessoas se matando para entrar num cliente falando só sobre tráfego pago. E aí vem o Vitor e o time dele e fala pro cliente, fala assim, cliente, é o seguinte, eu não quero a sua gestão de performance, eu não quero ser o gestor de tráfego pago da sua empresa. Eu quero ser a pessoa que pensa na peça publicitária, que pensa nos anúncios e que vai te entregar um criador de conteúdo. Olha a grande diferença. E aí eu entro, entrego esse serviço, o resultado do cliente melhora, aí ele chega pra mim e fala assim, Vitor, você também não quer assumir a parte de gestão de performance, porque eu acho que a pessoa tá deixando a desejar. E os anúncios que você trouxe aqui pra gente, eles estão performando melhor. E aí eu tiro esse cara. Então, percebe? Eu posso entrar no meu cliente de forma diferente. Eu posso entrar nesse cliente oferecendo só anúncio. Então, olha a diferença quando a gente tem esse olhar completo sobre o que é uma agência de fato. Isso daqui não é um conteúdo raso como qualquer outro. Pensem comigo. Aonde vocês viram isso daqui dentro do YouTube de graça? Então, se você tá gostando desse conteúdo, cara, dá o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se eu de fato tô agregando valor aqui pra você. E aí, vamos lá, vamos fechar essa parte aqui. A parte de Creator, eu cobro de 2 a 15 mil reais. Por exemplo, eu atendo a Minimal aqui dentro, aquela camiseta preta que não amassa, não tem odor, não tem nada. Eu atendo eles aqui dentro. Eu tenho um contrato com eles que é maior do que esse valor que tá aqui pra vocês. Então, esse é um serviço muito importante da gente lembrar e a gente precisa olhar historicamente que os grandes publicitários, as grandes agências, elas trabalhavam com campanhas publicitárias de fato. E aí eu posso oferecer também para o meu cliente um SDR ou um closer, ou seja, eu posso oferecer para o cliente da franqueadora e eu vou fazer o fechamento. Então, além da captação de lead, eu vou entregar para esse cliente o fechamento da venda. Olha a diferença quando eu ofereço a jornada completa. E além dos 3 mil reais que eu cobro dele, eu pego um percentual da venda. Então, às vezes 10%, às vezes 20%, às vezes 30%. Porque se ele quer terceirizar tudo comigo, tá tudo certo, eu consigo atendê-lo, desde que ele me dê um percentual da venda. E aí uma outra coisa que eu entrego aqui dentro para os meus clientes é uma sustentação de site. Então, imagina o cliente que quer ficar tranquilo, não quer ter dor de cabeça quando dá um bug no site dele, ele sabe quem ele vai recorrer. Beleza, ele pode me ligar e falar assim, Vitor, cara, meu site tá com bug, você me ajuda? Eu vou lá e resolvo esse problema e eu cobro R$500 por mês para esse cliente. Então, o cliente começou aqui comigo com gestão de performance, 2.500, mas eu vi que o site dele sempre dá um problema, aí já foi para 3 mil. Então, como que você pode aumentar o seu ticket médio com o cliente? É você olhar para a jornada que eu acabei de falar aqui agora e pensar como que eu posso trazer para o meu cliente mais oportunidades de melhoria, onde eu agrego valor e aonde eu também vou ganhar dinheiro em conjunto com ele. Olhem para isso daqui, tirem um print disso, coloquem esse vídeo aqui para vocês assistirem mais tarde, porque esse é um vídeo que vocês vão precisar voltar quando vocês forem, por exemplo, modelar uma proposta comercial novamente para a empresa de vocês. Então, cara, se você tá gostando desse conteúdo, pra gente fechar essa parte 2, eu vou te pedir o seguinte, comenta aqui embaixo, dá um like e se inscreve no canal que eu vou olhar cada comentário depois e eu vou entender quais são os vídeos que eu vou fazer a partir disso, a partir da sua dor. Então, Vitor, cara, me explica um pouco mais sobre a jornada de vendas, me explica um pouco mais sobre a proposta comercial, me explica como que vocês prospectam cliente. Beleza, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão deixar no comentário e a partir disso eu vou criando novos conteúdos pra vocês. Agora vamos lá pra parte 3. Então, dentro dessa parte 3, a gente vai falar muito sobre clientes. A gente já falou disso anteriormente, mas a gente vai revisar não só sobre ICP, mas a gente vai falar também sobre a organização desses clientes. Então, eu já falei sobre ICP, já falei sobre nichos de lead, de e-commerce, né? Citei ali um pouco mais de lead sobre a franqueadora, sobre esse canal que de fato você vai trazer novas oportunidades, mas eu cito e olho aqui para dentro desse segmento, né, de clientes especificamente, desse tópico que a gente está falando, que a organização de CRM é super importante. Algumas empresas, inclusive algumas agências que estão começando, já me procuraram para eu ajudar numa espécie de mentoria. E a primeira
primeira coisa que eu olho dentro desse aspecto é, cara, o que a gente tem de CRM? Ou seja, o que eu tenho de gestão e relacionamento com o cliente dentro da sua empresa? Mesmo que você esteja começando, é muito importante que você olhe para isso. Então, por que eu falo isso? Porque quando eu olho sobre o aspecto de mapeamento de oportunidades, é muito importante que essas oportunidades estejam dentro do meu funil. Por quê? Ao criar etapas, as etapas de mapeado, ligar novamente, contactado, reunião agendada, reunião realizada, em negociação, fortemente interessado e contrato assinado, são etapas do meu funil. Se eu fizer um controle disso através de uma planilha, eu provavelmente vou perder vários negócios. E por outro lado, quando eu crio regras dentro do meu CRM, é muito melhor para minha gestão, porque eu sei o que eu vou fazer em cada uma das etapas. Só para te dar um exemplo bem claro do que a gente faz aqui no nosso dia a dia. A gente pega e simplesmente coloca uma sequência automática no cliente que está em mapeamento, porque na hora que o cliente cai em mapeamento, eu já disparo um e-mail automático e também um WhatsApp. Então, a beleza da gente ter um CRM é a gente reduzir o nosso tempo de operação no que tange ao nosso tempo de pegar e fazer as coisas. Então, um grande ponto de eu ter o CRM é justamente poder automatizar todos esses processos e, além disso, um CRM também me permite ter informações e dados para eu poder mensurar as etapas do meu funil e, a partir disso, eu entender, opa, eu preciso mapear mais oportunidades ou eu preciso converter mais reuniões? Uma análise que a gente faz aqui dentro é, dessas reuniões que eu estou mapeando, quantas estão virando oportunidades de negócio? E dessas oportunidades de negócio, quantas eu estou fechando? Se eu não tenho um CRM, é bem provável que eu vá me perder durante essa jornada. E por último, eu especificamente gosto muito das cadências de e-mail. Já falei disso aqui anteriormente, mas para você que está começando a sua agência, eu sugiro que você pegue e crie uma cadência automática. Não só para quando o cliente entra, mas quando ele é fechado e posteriormente quando ele é descartado. Porque imagina uma oportunidade que você mapeou, ela não necessariamente vai comprar naquele momento. Ela pode ser descartada por você, mas posteriormente, por você ter aumentado o nível de consciência daquela pessoa numa ligação, propondo soluções para ele, com aquele documento de approach que eu falei lá em cima, é importante que você olhe para dentro desse cliente e lembre-se, esse cliente pode comprar no futuro. E aí, quando eu crio uma sequência de e-mails para minha etapa de descartados, congelados, o que eu tô fazendo? Eu tô mantendo o meu relacionamento com o cliente, mesmo eu não olhando para aquela oportunidade mais, e pode ser que esse cliente responda o seu e-mail e ele vire uma oportunidade para dentro do seu funil novamente. Então vamos lá. Seguindo aqui adiante, a gente tem que falar sobre canal de aquisição. E aí, falando sobre canal de aquisição, eu vou falar sobre duas coisas que você provavelmente já sabe: inbound e outbound. Isso não necessariamente quer dizer que você saiba tudo, mas eu quero relembrar alguns tópicos que são fundamentais, principalmente para você que está começando. Cara, para inbound, você vai precisar de investir em anúncio eventualmente, mas você que está começando pode investir em conteúdo orgânico, assim como eu estou fazendo aqui no YouTube agora. Isso significa o seguinte, que você pode construir no LinkedIn, no Instagram e no YouTube. O Rodrigo, meu sócio, que estava aqui mais cedo conversando comigo, ele já trouxe uma informação que estão chegando mais oportunidades qualificadas através do LinkedIn dele. Então, quando a gente fala de se posicionar organicamente e através do canal inbound, que é o canal que o cliente levanta a mão, preenche um formulário e cai no seu funil, você não necessariamente precisa investir um caminhão de dinheiro. Você pode simplesmente começar a construir um relacionamento através da produção de conteúdo. E se você for bom em vídeo, cara, começa a colocar a sua cara, assim como eu faço, porque isso vai te dar cada vez mais autoridade. A pessoa vai olhar e vai falar assim, poxa, essa pessoa sabe do que ela tá falando. Então pense nisso de forma bem estruturada para trazer pessoas qualificadas para dentro do seu funil. E quando a gente fala do outbound, né, é natural que a gente vá prospectar algumas pessoas, ou seja, no inbound as pessoas levantam a mão, aqui nesse funil eu estou indo atrás dessas oportunidades, no Instagram, no LinkedIn, no site, na lista de e-mail e na compra de listas. Agora eu vou falar um negócio especificamente aqui para vocês, vou falar inclusive pro Denis que tá aqui do outro lado da tela, vou pedir para que ele coloque a logo da Snovio.io, uma ferramenta que a gente utiliza para entrar no site. Eu entro no site, clico nessa ferramenta e eu consigo pegar o e-mail do dono daquele domínio. Olha que interessante. Quando eu entro no site da Get Power, por exemplo, uma empresa que a gente tem de energia solar, clico lá e eu encontro o meu e-mail. Então, quando eu vou prospectar, fica muito mais qualificado, porque eu estou vendo o site da pessoa, eu estou vendo a jornada de compra, e aí a sua jornada de prospecção não é só aquela ligação fria. Ela muda quando você está fazendo um trabalho mais qualificado. E somado a isso, você pode ter uma lista de e-mails que você vai criar a partir desse site que você vai entrar, e além disso, você pode comprar uma lista de CNPJs. E para isso, eu vou inclusive deixar uma opção aqui embaixo desse link que você pode comprar uma lista que eu tenho. Mas se você não quiser, pode seguir no caminho
caminho tradicional, não tô aqui te forçando a comprar nada, estou te dando uma sugestão que pode te encurtar o caminho. E aí, indo adiante aqui, cara, a gente precisa trabalhar com projeção de vendas. Então você tá começando o seu negócio, a gente precisa lembrar que as etapas mínimas para um funil, para quem tá começando uma agência, é prospecção, reunião, venda e net revenue. Ou seja, você precisa pensar em vender mais para seus clientes. Então o que a gente tem que definir aqui? E eu defino isso pro meu time de pré-vendas, por exemplo. Eu defino que eles têm que prospectar de 30 a 40 clientes nesses canais que eu falei aqui: Instagram, LinkedIn, site, lista de e-mails. Por outro lado, eu quero que eles agendem de 1 a 2 reuniões por dia. E por outro lado, eu quero que o meu time de vendas faça pelo menos uma venda por semana para essas reuniões que eles estão fazendo. Então imagina o seguinte, você prospecta 30 pessoas em um dia, você consegue uma reunião para você realizar por dia, e dessas 5 reuniões realizadas na sua semana, você tá com uma meta de fazer uma venda. Algo totalmente plausível, e o grande ponto que eu preciso trazer para você que está começando é que nas suas primeiras semanas você não vai realizar a venda. Fica calmo. Geralmente o lead time de fechamento são 30 dias. Então essa semente que você está jogando no chão agora, ela só vai germinar e vai crescer daqui 30 dias. Então a partir de 30 dias é geralmente o prazo que você tem para você começar a colher essas primeiras vendas. Porque você vai começar a agendar mais reuniões, você vai ter mais clientes voltando e naturalmente você vai começar a colher os seus frutos de venda. E aí, por outro lado, algo que eu julgo ser muito importante é você, depois de um mês que o seu cliente já está dentro da sua empresa, você vai estar focado em olhar para a jornada de venda dele e vai lembrar: cara, o que eu posso oferecer a mais para esse cliente que vai agregar valor para ele e que de fato eu vou conseguir gerar valor e vou conseguir extrair valor. Ou seja, eu posso cobrar por esse serviço porque eu sei que o meu cliente vai estar ganhando mais dinheiro. Olha para isso. Isso é uma jornada interessante. É sobre isso que a gente precisa lembrar quando a gente está empreendendo. É sobre isso que eu gostaria de falar com você nesse vídeo. E cara, está gostando desse conteúdo de fato? Se está fazendo sentido, faz o seguinte: clica no botão aqui abaixo, se inscreve, dá um like nesse vídeo e se de fato estiver agregando valor, não deixa de comentar, e se tiver alguma dúvida também deixa aqui. E aí, cara, o documento de approach foi algo que eu falei lá no início do nosso vídeo. Algo que a gente faz aqui com muita frequência é quando eu vou para uma prospecção, eu tenho um checklist de análise que nesse momento eu ainda não posso compartilhar com você, quem sabe num vídeo futuro, mas eu tenho vários pontos que eu analiso do meu cliente, desde as redes sociais, do site dele, dos anúncios dele, do funil de recuperação. Eu faço um diagnóstico completo. Com esse diagnóstico, eu mando esse diagnóstico para esse cliente e, naturalmente, eu aguço a vontade dele de receber uma consultoria do meu time. Então, olha como é que é diferente você começar a sua empresa com esse passo a passo que eu tô te dando. Olha como é que é diferente quando a gente tem esse modelo de approach aqui dentro. Então, você vai construir, e aí o que eu sugiro? Cara, eu não tô te entregando aqui agora, mas você pode ir lá no ChatGPT, conversar com ele e pedir um direcionamento para você criar o seu próprio checklist. E à medida que você for operando, você vai melhorando esse documento. Assim que eu faço aqui dentro da minha empresa. E por outro lado, cara, quando você for falar com o cliente, por mais que você vá levantar vários problemas, foca em resolver uma única dor desse cliente. Não tenta vender tudo ao mesmo tempo. Tenta entrar no cliente e aí depois você faz a segunda venda, depois você faz a terceira venda. Isso é chamado de cross-sell no mundo das vendas. Então você entra, faz a primeira venda e você vai... Eu fui ajudando ele na jornada de vendas. E aí, finalizando o nosso conteúdo aqui, você vai focar nos 4 principais pilares para desenvolver o seu negócio a partir desse momento que você tem a sua agência, você já tem um CNPJ, você já está escalando o seu negócio. Você vai pensar primeiro em otimização de processo de venda, ou seja, você vai focar em contratar, treinar e motivar as pessoas que estão dentro do seu time. Não adianta nada você ter uma puta pessoa que ela não é treinada e nem motivada. Então, nunca deixe uma pessoa dentro da sua empresa que não comungue da sua cultura. Então, ao mesmo tempo que você vai estar treinando, você vai estar motivando e você vai estar o tempo inteiro trazendo novos talentos. E você precisa de fazer isso principalmente na área de vendas, que é o coração. Porque uma coisa eu tenho certeza, você vai perder um cliente, é natural. Agora, você precisa repor essa oportunidade para você seguir crescendo dentro do seu negócio. Por outro lado, você precisa pensar na otimização de processo de operação, ou seja, você vai começar a pensar, cara, qual que é a receita por pessoa que eu quero? Qual que é o financeiro? Como é que é o meu financeiro? Eu alongo o pagamento ou eu reduzo o pagamento? Por exemplo, hoje aqui dentro, quando a gente compra mídia do Facebook, o Facebook me dá 60 dias de prazo para pagar, ou seja, o cliente entra hoje, eu só pago por ele daqui 60 dias, olha que interessante. Eu começo a alongar o meu fluxo de caixa. E por outro lado, você vai começar a pensar também em impostos. Eu tô na alíquota certa? Eu tô pagando o lucro real, simples, presumido?
resolvido, eu tô no simples, tô pagando uma tarifa muito alta, você precisa olhar para isso na sua otimização de operação. E quando eu falo de otimização de processo de onboarding, você sempre vai estar olhando, desde agora inclusive, para otimização de onboarding de cliente, ou seja, como é que você faz uma esteira para que o seu cliente ele esteja muito satisfeito e tenha uma diferença entre você e o seu concorrente. Ou seja, o cliente acabou de assinar o contrato, ele tá naquele ápice de dopamina. Agora ele quer seguir nesse ápice de dopamina. Como é que você faz? Você o tempo inteiro tá pensando no próximo passo dele com você. A gente olha para isso aqui na Turbo como algo muito sério, porque os primeiros 3 meses são os meses que a gente mais tem clientes que saem. Historicamente isso é normal. Só que se eu tenho um processo de onboarding mais bem definido, eu consigo alongar o prazo que o cliente está aqui comigo. Olhem para isso com muito carinho. E da mesma forma que você vai fazer para um cliente, você vai fazer também para as pessoas que estão entrando na sua empresa. Então uma pessoa entrou, cara, quais são os treinamentos que ela tem que fazer na primeira semana, na segunda semana? O que ela tem que fazer na terceira semana, na quarta semana, no segundo mês, no terceiro mês? Você tem que olhar para esses dois clientes, né, que é o cliente externo e o cliente interno, e você pensar na jornada dele para que ele fique com você mais tempo e que você extraia e entregue mais valor para essas pessoas. E por outro lado, a gente vai estar falando sobre a otimização de produto. Cara, falar sobre otimização de produto, você tem que pensar em clusterização. Ou seja, você vai dividir os seus produtos a depender do segmento que você vai estar atuando. E por último, a gente vai pensar em mais produtos para o mesmo cliente. Eu já falei isso anteriormente. É muito importante você pensar em como você vende mais vezes para um único cliente. Esse é o seu cliente a custo zero depois que ele está dentro da sua empresa. E cara, para você dar o próximo passo, eu vou deixar aqui um outro vídeo que a gente vai falar sobre prospecção. Ou seja, como é que você desenha essa jornada para você começar a prospectar novos clientes e você conquistar os seus primeiros clientes dentro da sua agência. Então clica nesse vídeo para você continuar assistindo esse conteúdo de valor. E se você chegou aqui até agora, eu vou te pedir para se inscrever, para curtir esse vídeo e deixa nos comentários as principais dúvidas que você tem, que eu vou produzir um novo conteúdo baseado nisso. Então é isso, um forte abraço e tchau!